E aí, galera do ensino médio? Depois de mergulharmos na Alta Idade Média com o surgimento e a expansão do Islã, vamos agora dar um salto no tempo e entender um período cheio de transformações na Europa. A Baixa Idade Média, que vai mais ou menos do século XI ao século XV. Se a Alta Idade Média foi marcada por invasões, desorganização e uma vida mais ruralizada, a Baixa Idade Média é o oposto, um período de efervescência, crescimento e a redescoberta das cidades. A Europa começa a respirar o crescimento populacional. Imaginem a Europa pós invasões bárbaras. Por séculos a vida foi difícil e insegura, e a população não crescia muito. Mas lá pelo século XI, as coisas começam a mudar. É como se a Europa tirasse um peso das costas e pudesse finalmente se desenvolver. Porque a população começou a crescer. Fim das grandes invasões. As últimas grandes ondas de invasões, vikings, magiares, sarracenos, diminuíram significativamente. Menos guerra significava mais segurança, menos mortes e mais estabilidade para as pessoas viverem e se reproduzirem. Melhorias climáticas. Há indícios de que houve um período de clima mais ameno, o que favoreceu a agricultura. A Revolução Agrícola Medieval. Sim, houve uma revolução no campo. Novas técnicas e ferramentas permitiram produzir muito mais alimentos. Arado de ferro, mais pesado e eficiente que o de madeira, permitia lavrar terras mais duras e profundas. Rotação trienal de culturas. Em vez de deixar metade da terra em pousio sem plantar, a cada ano, dividia-se em 3 partes. Uma com cereal de inverno, trigo, outra com cereal de primavera, aveia, cevada, e a terceira em pousio. Isso aumentava a área cultivada e a produtividade, além de repor nutrientes no solo. Uso do cavalo. Cavalos atrelados a novos arreios que não os sufocavam, eram mais rápidos e eficientes que os bois para arar a terra. Moinhos de água e vento. Ajudavam na moagem de grãos e outras tarefas, liberando mão de obra. Com mais segurança, mais comida e menos doenças. Por um tempo, a população europeia dobrou ou até triplicou entre os séculos XI e XIII. Mais gente significa mais mão de obra, mais consumo e, consequentemente, mais necessidade de produção e trocas. 2. O renascimento das cidades, a nova vida urbana. Onde colocar tanta gente? E o que fazer com o excesso de produção? As cidades que estavam quase mortas desde a queda de Roma começam a renascer e a se expandir. Como as cidades cresceram? Excedente agrícola e comércio. Com a maior produção de alimentos no campo, nem todo mundo precisava trabalhar na terra. As pessoas começaram a produzir um excedente que podia ser vendido. Isso estimulou o renascimento do comércio. Novas rotas e feiras. Mercadores começaram a viajar por rotas antigas e novas, trocando produtos. As feiras medievais se tornaram grandes centros de negócios, atraindo pessoas de toda parte. O surgimento dos burgos. As cidades eram chamadas de burgos. Elas geralmente surgiam perto de castelos por segurança, mosteiros, centros de saber, ou em pontos estratégicos de rotas comerciais. Muitas eram fortificadas com muralhas para proteção. Atração de pessoas. O crescimento das cidades oferecia novas oportunidades. Camponeses que buscavam uma vida melhor ou fugiam da servidão no campo, o ar da cidade liberta, migravam para os burgos. Quem eram os burgueses? Dentro desses burgos, uma nova classe social começou a surgir e ganhar força. Os burgueses eram os mercadores, artesãos, banqueiros, gente que não vivia da terra, mas do comércio, da produção manual e do dinheiro. Eles eram diferentes da nobreza, senhores de terra, e dos camponeses, servos. Artesanato e corporações de ofício. Nas cidades, os artesãos, padeiros, ferreiros, tecelões, sapateiros se organizavam em corporações de ofício, ou guildas. Elas regulavam a produção, a qualidade dos produtos, os preços e protegiam seus membros da concorrência. Busca por autonomia. Os burgueses, com seu poder econômico crescente, muitas vezes entravam em conflito com os senhores feudais que ainda controlavam as cidades. Eles queriam mais liberdade e autonomia, pagando por cartas de franquia que lhes davam direitos e permitiam criar seus próprios governos urbanos. Desafios da vida urbana. Apesar do crescimento e das novas oportunidades, a vida nas cidades medievais não era fácil. Saneamento básico quase inexistente, ruas estreitas, sujas com esgoto a céu aberto. Isso era um prato cheio para doenças. Incêndios frequentes. As casas eram de madeira e muito próximas, facilitando a propagação de incêndios.
Pestes e epidemias. A falta de higiene e a aglomeração humana tornavam as cidades vulneráveis a doenças como a peste negra, que devastou a Europa no século XIV. Conclusão. A Baixa Idade Média foi um período de grandes transformações. O crescimento populacional impulsionado pela melhoria agrícola e a estabilidade impulsionou o renascimento do comércio, que por sua vez levou ao florescimento das cidades. O surgimento dos burgueses e a nova dinâmica urbana abalaram as estruturas do feudalismo, abrindo caminho para o surgimento de um novo mundo, com economias mais complexas e novas relações sociais, que seriam as bases para a Europa moderna. É nesse período que a cara da Europa que conhecemos hoje começa a se desenhar.